Oiê, pessoal, e aí? Felizes chegando no final do ano? Passamos tantas coisas juntas, né? Passou rapidinho esse ano. Bem, estamos chegando na reta final. Essa semana é a semana de recuperação. E acho que hoje é a nossa penúltima aula, né? Nós temos a aula hoje, temos a aula semana que vem e já encerramos o ano letivo em nossa aula de expansão. Portanto, em nossa penúltima aula, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à aula de Sociologia. Hoje vamos dar continuidade falando sobre o meio ambiente, né? A gente já falou bastante sobre o meio ambiente, a gente vai terminar o curso falando do meio ambiente, da sua importância na preservação. E a aula de hoje, ela é bem legal porque ela vai falar sobre o meio ambiente, mas como direito humano e de cidadania, né? Às vezes as pessoas pensam que uma coisa não está relacionada com a outra, sendo que o meio ambiente está em nós e nós estamos no meio ambiente. Não dá para pensar em cidadania sem pensar em direitos humanos, tá? Essa aula ela está no Centro de Mídia, no repositório, é a aula número 10. Eu estou vendo a prioridade das aulas para poder passar para vocês. O conteúdo é o meio ambiente da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição Federal de 1988. E os objetivos é entender como o meio ambiente é concebido enquanto direito humano na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em outros documentos internacionais também, tá? Bem, enquanto direito de cidadania dos brasileiros na Constituição Federal de 1988 e em legislações correlatas também, tá? Então, é muito mais profundo do que a gente poderia imaginar. Meio ambiente é um direito? Sim. Observe o trecho de uma notícia veiculada pelas Nações Unidas em 2022 e depois reflita. Olha só, a ONU declara que meio ambiente saudável é um direito humano. É a notícia, tá? A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução declarando que todas as pessoas no planeta têm direito a um meio ambiente limpo e saudável. A declaração chega em um momento em que o mundo enfrenta uma tripla crise planetária: da mudança climática, da perda da natureza e da biodiversidade e da poluição e dos resíduos. Considerando as reflexões sobre sociedade e meio ambiente desenvolvidas ao longo do bimestre, qual a importância dessa declaração da ONU, né? Se a gente é um direito, e por que a gente não cuida desse direito, né? A gente tem direito a um meio ambiente limpo e saudável, mas quem é que degrada o meio ambiente senão nós mesmos, né? Então, é coisa para se refletir e pensar. Bem, o que é o meio ambiente? O meio ambiente tem a ver com os elementos da natureza, como os rios, os oceanos, a fauna, a flora, as formações rochosas, as condições de clima e etc. E também com habitação, circulação, respiração, alimentação, saúde, trabalho e lazer dos seres humanos. Bem, é um conjunto de elementos naturais e também artificiais, que criam as condições da vida, não só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos. Então, pergunto-lhes, o que seria então um meio ambiente limpo, saudável e equilibrado? E por que isso é importante? Vivemos em um meio ambiente assim? Eu acho que não. Direito ao meio ambiente. Em julho de 2022, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, por meio da Resolução 76.300, reconheceu direito humano a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. É o que a gente acabou de ler na declaração, que está contida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Direito humano a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável, afirmando que a sua promoção requer a plena aplicação pelos países dos acordos multilaterais relativos ao meio ambiente e com respeito aos princípios do direito ambiental internacional. Direito ao meio ambiente. Desde 1988, quando foi estabelecida, sancionada, implementada a nossa Constituição, a nossa Carta Magna de 1988, o Brasil consagrou na Constituição Federal algo próximo ao que é definido pela ONU, ao afirmar que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É o que a gente chama de o ideal de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e o que a gente chama também de lutar por um planeta sustentável, né? Eu ainda vou além, né? Além do planeta sustentável, precisamos também de seres humanos sustentáveis, né? Que cuidem dessas pessoas boas, que cuidem de pessoas boas para deixar pessoas boas e cuide do planeta para que o planeta seja bom agora e seja bom depois também, tá? Meio ambiente saudável, limpo e ecologicamente equilibrado. A partir do direito ao meio ambiente, tal como definido pela Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, e pela Constituição Federal, nossa Constituição de 1988, entende-se que a reprodução dos modos de vida dos seres humanos, sobretudo das sociedades contemporâneas, não deve comprometer a existência de outros seres vivos, tá? Então, não adianta assim, eu vou cuidar de mim, mas aí eu não cuido do cachorrinho, da cobra, dos animais da floresta, dos animais da mata. Então, não é só cuidar do ser humano, é cuidar de tudo que está ao redor, todos os seres vivos, né? Porque afinal a gente vive num sistema perfeito, né? Direito ao meio ambiente. Entender o meio ambiente como direito humano fundamental significa que a sua realização é condição necessária para a garantia de uma vida digna e sadia a qualquer ser humano. A própria sobrevivência do planeta, garantia de um mundo para as presentes e futuras gerações, depende da preservação do meio ambiente. Só se pode falar na realização de outros direitos a partir da garantia do maior deles, que é o direito à vida e ao mundo que habitamos de um modo saudável. Só dá para falar realmente, só dá para falar de outros direitos quando a gente fala do direito maior, que é o direito à vida. E nós temos direito à vida, a mata tem direito à vida, os animais da mata têm direito à vida, os animais urbanos têm direito à vida. Então, o primeiro direito é se respeitar e ser garantido e é o maior deles, que é o direito à vida, tá? Direito ao meio ambiente. Conforme relatado pelo Desca, né, em 2008, o direito ao meio ambiente implica, entre outros aspectos, proteção contra a contaminação, a degradação ambiental e contra as atividades que afetam adversamente o ambiente, né, ou os que ameacem a vida, a saúde, o bem-estar e a sustentabilidade. Direito ao meio ambiente, proteção e preservação do ar, do solo, da água, da flora e da fauna e dos processos essenciais das áreas necessárias para manter a diversidade biológica, os recursos naturais e os ecossistemas. A gente já falou bastante sobre ecossistema na aula passada. E preservação de lugares únicos, tá? O mais alto padrão de saúde que se possa alcançar é um direito ao meio ambiente, alimento, água e ambiente de trabalho seguro e saudável, moradia adequada, posse da terra e condições de vida em um ambiente seguro, saudável e ecologicamente sadio. No final da nossa aula, eu vou colocar um vídeo que fala mais sobre o direito ao meio ambiente, né, de forma mais aprofundada e para que vocês possam entender. Então, lá no finalzinho da aula, da minha fala agora, não percam esse vídeo que eu vou colocar, que vai explicar um pouco mais sobre o meio ambiente e o direito ao meio ambiente. Bem, vamos refletir, né? Se o meio ambiente saudável, limpo e equilibrado é fundamental para a vida dos seres humanos, então, todos têm esse direito garantido? Quais os deveres e as responsabilidades que esse direito implica a todos os indivíduos, governos, empresas e sociedade? Na aula passada, a gente falou que a responsabilidade era do indivíduo, da comunidade, das empresas e do governo, né? Em relação ao direito ao meio ambiente, quem é responsável? O direito ao meio ambiente envolve garantir as condições física, química, biológica e cultural que permitem a vida em todas as formas, né? Incumbindo ao poder público e à coletividade, incumbindo as pessoas, as empresas, as organizações em geral, o dever de defender e preservá-lo.
E quem é que são essas pessoas? São seres humanos, né? Então, se é a pessoa física, né? Se é o coletivo, se são as empresas, se são as organizações em geral e se é o governo, quem é que está nesses lugares? Os seres humanos. Então, é cabível se pensar que uma coisa está dentro da outra. O governo não é uma máquina, o governo é uma pessoa. Então, se ela tem direito a um ambiente limpo e saudável, ela também, dentro da atribuição, de acordo com a instituição que ela frequenta, que ela se mantém, que ela é estabelecida, ela precisa preservar e defender o meio ambiente, tá? Bem, no entanto, existem problemas estruturais na sociedade, né, como um todo, como racismo, que distribui desigualmente os impactos, os riscos socioambientais das populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Por exemplo, numa enchente, quem vai sofrer primeiro? As pessoas que moram nos morros, que moram nos encostamentos, né? Nos acostamentos, que moram encostados nos morros, perdão. Que vai deslizar, que eles vão acabar todo janeiro, a gente vê nas águas de janeiro, nas águas de setembro, hoje em dia é o ano inteiro. Essas pessoas que estão nos morros, elas, com os deslizamentos, elas morrem primeiro. Em questão à saúde também, né? Se você vive num lugar onde tem o ambiente a cuidado e tem rede de esgoto, tem rede de saneamento, as pessoas ficam menos doentes, né? Então, se você está numa comunidade com incrível, tamanha, imensurável vulnerabilidade social, é óbvio que elas vão sofrer muito mais esse impacto da não preservação e da não defesa do meio ambiente, tá? Então, todas as questões acabam voltando à questão de classe. Meio ambiente é um direito. O meio ambiente pressupõe as condições necessárias para assegurar a vida dos seres humanos e de todos os seres, né? Todos os seres vivos. O meio ambiente limpo, saudável, equilibrado e sustentável é reconhecido como direito humano fundamental para assegurar uma vida digna. Tá? Então, quando a gente vai pensar em direito humano, né, a gente fala assim, ó, todos temos direitos a um ambiente limpo, saudável, seguro, protegido, mas nós estamos protegidos quando a gente pensa numa classe social diversa, em classes sociais diversas. As pessoas que vivem no mundo mais vulnerável, elas têm esse benefício de ter direito a um meio ambiente limpo, saudável, cuidado? Claro que não. Se você mora numa comunidade na Brasilândia, se você mora numa comunidade, numa casa, numa mansão lá nos Jardins, a impressão que se vai dar é que eles têm direito, né? E as pessoas que moram numa comunidade mais simples, num bairro mais simples, periférico, eles vão falar que eles não têm direito, que eles não sabem nem que direito é esse, porque não conhecem. Então, é bastante relativo quando a gente pensa em, mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos garantindo esse direito, e ao mesmo tempo a Constituição, a nossa Carta Magna de 1988, garantindo esses direitos, a gente precisa pensar que as questões estruturais do nosso país, gerando desigualdade, injustiças sociais, elas vão bater de frente com esses direitos. Então, quem vai ter mais direito? Quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, são as pessoas que moram mais na elite. E quem vai ter menos direito a esse meio ambiente limpo, saudável, cuidado, protegido, são as pessoas de classes sociais menos favorecidas, tá? Vou colocar um vídeo para vocês agora, para completar nossa aula, que fala um pouquinho sobre o meio ambiente como direito, né? O meio ambiente como direito cidadão, que está garantido pela ONU e pela Constituição de 1988. Vocês ficam comigo até o final da aula e quaisquer dúvidas é só colocar aqui no chat, tá? Falta só mais uma aula para a gente terminar esse ano letivo que estivemos em companhia numa dobradinha, que a nossa aula é casadinha, tanto presencial como online, tá bom? Um beijinho e fiquem aqui, hein? Daqui a pouquinho eu volto. Beijinho.